Obrigada, Cristina. Você pode sentar, que a gente já começa o debate. Pode sentar. Vou convidar também a Denise e a Beth para virem sentar. Enquanto elas se organizam e vocês vão mandando as perguntas, eu vou explicar um pouquinho sobre uma pergunta que foi, acho que, a mais enviada para a gente, tanto nas inscrições como agora pelo WhatsApp, tá? Então, eu vou pedir para o Ademir me trazer uma sacolinha do Smart para explicar para vocês. Dentro da sacolinha existe um material que foi produzido em conjunto com a Denise Arantes, que é uma pesquisadora lá de São Paulo, e com a professora Cristina Delu também. Então, existe um guia prático para a identificação desses talentos. Tem uma parte da literatura teórica para vocês. Vou pedir para vocês pegarem, para nós olharmos juntos. E é uma forma do Smart ajudar nessa identificação. É esse guia, tá? Que ano passado, para quem veio, também recebeu. Então, aqui tem literatura, tem referência para vocês. E no final a gente tem uma lista base de indicadores produzida pela professora Cristina, também muito usada lá na SME no Rio, que vocês podem usar nas salas de aula e nos conselhos de classe. Hoje, inclusive, tem conselho de classe na rede estadual, né? Aqui, essa lista vocês vão fazer uma aplicação e vocês podem fazer, respondendo também já uma primeira pergunta, quem pode identificar esse aluno, né? Nesse caso, esse instrumento, ele é um instrumento para indicação de alunos. Então, vocês podem fazer, né, Cristina, em conjunto, na sala de aula, coletivamente, e depois os alunos que mais se destacam nas habilidades específicas, vocês fazem uma avaliação individual. O individual, aí a gente vai prosseguir com os encaminhamentos na rede pública, que a Cristina já falou e daqui a pouquinho ela vai complementar. Então, é mais uma ferramenta para vocês, tá? E no Smart, como funciona? Precisa aplicar esse instrumento? Não é obrigatório, isso aqui é mais uma ferramenta. Todos os alunos do 7º e do 9º ano que vocês queiram indicar, pode fazer a prova do Smart. A gente também vai explicar depois uma encenação com muito detalhe para vocês, mas o processo seletivo, o atendimento aos alunos feito pelo Smart se destina a alunos do 7º e do 9º ano. Então, os alunos que apresentam algumas das características que os palestrantes já falaram, vocês podem conversar sobre o Smart, tá? Então, essa é uma primeira dica, daqui a pouco a gente complementa. Bom, mas eu vou então abrir o debate com uma pergunta que veio na inscrição e para todas vocês comentarem um pouquinho sobre os recursos oferecidos nas escolas dentro da prática de vocês em cada cidade e alguns exemplos de atividades, vocês já deram algumas nas palestras, mas exemplos de atividades que, sem custo, né, sem onerar, a gente sabe, né, dos recursos, às vezes não dá para a gente fazer tudo o que gostaria, mas que possibilidades vocês já aplicam na prática nas cidades de vocês? Depois eu falo um pouquinho também de como a gente faz no Smart para ajudá-los. Olha, lá no Rio de Janeiro, nós temos as salas de recursos desde a década de 70, final da década de 60. Então, já faz parte da cultura da prefeitura apoiar as salas com equipamentos. Tem computador, tem scanner, algumas salas têm scanner. A maior parte das salas tem os mesmos recursos que o MEC enviou como sala de recurso tipo 1 e tipo 2. E aí chegam os superdotados. Cada sala vai sendo montada de acordo com a percepção que a professora tem dos talentos dos seus alunos. Hoje, no município do Rio de Janeiro, depois de um grande período de enfraquecimento no apoio, nós temos uma sala de recursos que é de uma professora que já está aposentada numa matrícula e que trabalhou o tempo inteiro como professora de alunos superdotados e agora caminha para a segunda matrícula. A sala dela é uma coleção, ela coleciona tudo e ela recebe coleções. Então, ela não rejeita, por exemplo, coleção de professor de biologia que guarda bichinho dentro do vidro com álcool, ela tem aquilo lá numa estante.
ela tem a coleção dos quadros, dos desenhos que os alunos de alto talento para artes plásticas fazem, está lá exposto. Tem muito material de sucata, tem muito material de apoio social. Tem professora, não essa, uma outra professora que já se aposentou, ela fazia gincana, porque como os alunos queriam materiais que a prefeitura não subsidiava, ela fazia gincana. E os alunos coletavam jornal, latinha, PET, eles vendiam e, com esse dinheiro, ela comprava os materiais. Não deve ser muito diferente do que acontece aqui e acontece em todo o Brasil, porque, inclusive, acontece no ensino superior. No meu projeto, por exemplo, quando eu preciso de alguma coisa e a universidade não pode me dar no tempo que eu preciso, eu digo aos alunos que quem vai financiar vai ser a Fundação Delu. E é isso que acontece. Alguns materiais que são de demanda rápida, específica, e que têm similares e que não são muito caros, no final das contas, quem banca são as próprias professoras da sala de recurso multifuncional. Não acho que isso seja o certo, mas também não vejo como um esforço muito grande ainda das escolas de apresentarem a demanda para a prefeitura. Então, as escolas precisam demonstrar aos senhores prefeitos, aos senhores secretários de educação, que existem crianças do ensino fundamental, do primeiro segmento, que são interessadas em anatomia, então tem que ter um modelo anatômico desmontável, que são interessados em sistemas solares, globo terrestre, mapas, tem que ter esse material na sala, para que eles possam entender que a sala de aula do aluno superdotado tem uma diferença. Recentemente, eu fui a um município do interior do estado do Rio de Janeiro e, saindo da Secretaria de Educação, eu encontrei em cima de um armário um esqueleto e, no último armário da secretaria, uma enciclopédia Barça completa. Eu olhei para a secretária de Educação e disse assim: professora, o que aquele esqueleto está fazendo lá e o que essa enciclopédia está fazendo aqui? Ela olhou para mim com uma cara de assustada e eu falei para ela: por favor, transfere lá para a sala de recursos, porque vai ser mais útil lá do que de enfeite aqui. Para enfeite, as nossas salas podem ter outros objetos, mas o esqueleto é lá da sala de recursos e a enciclopédia Barça em papel, que está indo para o lixo. As pessoas estão se desfazendo delas. Peçam. Dá para a minha escola, dá para a minha sala de recursos. Porque quem adora, quem ama ler enciclopédia é aluno superdotado. Então, a gente vai ter que buscar onde é que tem pessoas descartando coisas úteis para esses alunos. Importante, materiais atualizados, porque os alunos superdotados pesquisam na internet. E se a gente tiver alguma coisa muito desatualizada, eles não vão ter o avanço que eles precisam. Eu queria só dar 2 sugestões. Eu acho que, principalmente, parcerias com a comunidade. Então, se você, na sua comunidade, tem alguém, por exemplo, que é um fotógrafo, especialista em fotografia, e tem uma criança na sua sala, ou um adolescente que tem um interesse por essa área, então eu acho que fazer parceria, ele pode ser um mentor, ele pode fazer minicursos, então acho que a gente ampliar essas parcerias com a comunidade, né? E a segunda sugestão é a aceleração escolar, né? A gente ainda tem muitos tabus, muitos mitos em relação a isso, mas, se bem conduzida, isso tem trazido benefícios. As pesquisas mostram claramente os benefícios, tanto do ponto de vista intelectual, acadêmico, quanto afetivo, para o aluno superdotado que é acelerado. Eu poderia ficar falando um pouquinho mais do Distrito Federal, mas acho que o tempo já está aqui esgotado.
Beth, quer complementar? Não, mas é isso. Em Curitiba acontece a mesma coisa, são salas de recursos e elas funcionam muito como a Denise está falando, pedindo parceiros, buscando às vezes na universidade, enfim, quem possa colaborar, que tenha o conhecimento. Então, é usado muito esse recurso de pedir ajuda de parceiros. Né? Eu vou dar 2 exemplos que a gente faz no Smart. Para quem está conhecendo hoje o Smart, temos parceria com algumas escolas particulares aqui em BH, que é o Colégio Bernoulli e o Colégio Santo Antônio. Mas o principal, essas escolas fornecem as bolsas, depois a gente explica melhor, todos os recursos, né? O aluno não paga nada. Mas o principal é o programa de desenvolvimento do Smart, que é feito pela nossa equipe, independente do trabalho com as escolas. As escolas particulares vão dar conta de um currículo, são escolas de referência, que aprovam bastante nos vestibulares, mas o nosso trabalho de desenvolvimento é a nossa equipe, que a Cecília e a Renata estão ali atrás, que são as psicólogas aqui, junto com o restante da equipe, que Amanda, o Kaique. Então, 2 exemplos práticos que a gente faz. Um é o café com o profissional. Nós chamamos os alunos num sábado, reunimos alguns profissionais, então trazemos um engenheiro e um matemático. Eles vêm gratuitamente, eles amam compartilhar, né, pessoal? Então, não tem um custo, por exemplo, essa atividade. E eles contam como foi a faculdade, né? Na escola de vocês, a gente tem pelo menos, chutando aqui por baixo, 5 formações diferentes, né? Tem o biólogo, o matemático, da língua portuguesa, das artes. Talvez um café com um profissional, com vocês mesmos, ou buscar parceiros fora, né? De pessoas que vocês conhecem na família, pode ser uma alternativa. Então, algo que a gente faz, esse é um trabalho muito forte que a gente faz de orientação profissional, por exemplo. Então, o aluno conhece os cursos para que ele, no ensino médio, tenha mais consciência da escolha da faculdade, tá? E um outro que já foi falado também, né, que a Denise, a Delu também falou, a gente tem essa monitoria dos alunos, e como a gente faz? A gente chama uma mão lava a outra. Então, durante as férias de julho, que para a gente seria, né, nossa, os meninos estão de férias, não querem mais saber do Smart, não. Nas férias de julho, a gente consegue o espaço nas salas de aula, eles organizam a aula que eles querem dar, dos temas mais diversos. Já teve, por exemplo, oficina de meme, porque né, eles gostam daquilo, fizeram. Já teve sobre feminismo, sobre cultura afro, é o tema do interesse deles. Aí a gente trabalha além do conteúdo acadêmico, né? Eles desenvolvem esse tema e como o Smart ajuda, que eu acho que vocês com certeza vão poder ajudar. A gente faz um treinamento para eles sobre como é dar aula. Não basta você chegar lá e falar sobre o assunto. Você tem que se preparar, você tem que ter um material, você tem que interagir. Isso vocês também fazem todos os dias, né? Então, 2 exemplos de práticas que podem ser feitas sem nenhum custo ou com baixíssimo custo para vocês também. Certo? Bom, agora uma pergunta específica para a Denise. Curioso que também saiu no Rio essa pergunta sobre a genética do superdotado, né? Você já falou um pouquinho, mas como apareceu novamente, é genético? É possível esse desenvolvimento, né? E se pode também evoluir? Tá. Bom, gente, não tem como a gente negar a nossa bagagem genética, isso é óbvio, né? Então, e quando a gente fala do fenômeno da superdotação, é claro que também tem o componente genético presente, mas ele por si só, ele não dá conta de explicar todo o desenvolvimento do talento, né? Então, a questão da interação desse indivíduo com o ambiente, as oportunidades, né, as experiências que ele vai ter, isso vai ser um diferencial na vida. Então, é como se fosse, né, a gente poderia dizer a superdotação como resultado de características hereditárias, características genéticas e também da interação desse indivíduo com o ambiente, tá? Então, a minha percepção é um pouco nessa direção. E a segunda parte... Pode evoluir, sim. Eu diria que, talvez não evoluir, mas esse talento poderia ficar latente, né? Um talento que ele não é estimulado, que ele não é incentivado, que ele não é nutrido, ele fica numa forma de adormecido, ele fica adormecido, tá? Então, eu vejo dessa maneira. Uma aqui agora para a Beth, sobre as crianças que não conseguem focar. Acho que o seu exemplo do armário realmente ficou, né, pessoal? Mas as crianças que não conseguem focar e se dispersam durante atividades. Como
intervir com essa criança, porque também, imagina, se você deixa, não, pode deixar ela fazer do jeito que ela quiser, isso diante da turma, né? Pode colocar essa criança num lugar até de bullying, de privilégio, enfim. Então, assim, a sua percepção, depois vocês podem complementar, claro, mas sobre essa criança que não consegue focar e que se dispersa, então talvez ela tenha uma outra forma dessa produção, mas dentro desse contexto da sala de aula, a melhor forma de intervir. Uma das coisas importantes, eu vejo, nessa questão de focar a atenção, a primeira coisa que eu entendo, e que sempre trabalho isso com os meus alunos, é assim: ou a atenção está externa, ou ela está interna. Então, essa ideia que a gente tem de estar desfocado, a atenção, não foca a atenção em que temática? Porque se ela não está conseguindo prestar atenção no estímulo externo, na minha aula, no meu conteúdo, ela está focando, sim, a atenção em algo interno. Ou alguma questão de preocupação dela, ou algum interesse interno. Então, era importante, eu vejo assim, orientar, se aproximar do aluno e ver com essa criança qual é o interesse, o que está acontecendo, por que ela não está centrada naquele estímulo que está sendo dado. E, de repente, o interesse dela é muito além, ou em outra área. Isso é muito comum, né? É muito comum. Então, eu aconselho, antes da gente criar qualquer situação, é identificar onde é que está o foco de atenção, porque com certeza está em algum lugar, ou interno ou externo. Focado a atenção, daí tentar ver como remediar isso naquele espaço, para não realmente privilegiar, quer dizer, está todo mundo fazendo alguma coisa, mas o que ela pode fazer? E se o foco dela é outro, eu não sei se foi a Denise que falou, por que não essa criança, naquele espaço, ir até a biblioteca, então, pesquisar a temática? Nós temos alguns ranços que a gente mantém da nosso processo educacional, de algumas coisas não poder ser feitas. Então, eu acho que é um grande exercício, eu tenho assim, muita certeza do que eu estou falando. É um grande exercício nosso desfocarmos dos nossos ranços, se desfazer de algumas coisas que a gente tem como certo em termos de procedimento, mas que nós estamos lidando com situações diferenciadas e, portanto, nós temos que ter recursos diferenciados. E se essas crianças que não estão se envolvendo naquela temática, identificar o porquê, em que temática, se é conteúdo específico, ver como isso pode ser abordado e ela poder ocupar, inclusive, outros espaços, né? Então, acho que o nosso grande desafio é desmistificar os nossos mitos e os nossos ranços em termos de aprendizagem, ritmo de aprendizagem, velocidade de processamento de aprendizagem e uma série de coisas. Tá certo. E uma para a Cristina, você falou bastante, né, do atendimento no Rio de Janeiro, por conta da rede pública, já tem essa estrutura. Então, surgiu também a pergunta de como estruturar uma sala de recursos, né, pensando via política pública. E algo que a Cristina comentou sobre a parceria do SMART, temos convênio com a Secretaria Municipal, a estadual está em vias, né, Inês, da gente assinar. Todos os alunos avaliados, os dados são reportados para vocês. Então, como a Cristina trouxe, esses indicadores, então tem sim uma nota que é um teste de inteligência que nós utilizamos, que pode ser cadastrado o aluno com esse indicador das altas habilidades, tá? Então, você comentar um pouquinho, né, independente do SMART, como seria esse acesso à sala de recursos para criar do zero? Lá no Rio, a gente tem 3 instrumentos de natureza descritiva. Eles são encaminhados para a escola e o professor faz a análise dos alunos em função desses instrumentos. Um deles é esse que vocês receberam, é a minha lista lá do meu mestrado, que tem uma eficácia na identificação de alunos quando nós estamos interessados em realmente descobrir alunos. Porque a literatura que nos formou, ela diz que o professor não é o melhor avaliador por causa da questão subjetiva afetiva. O professor, regra geral, ele diz, eu não vou identificar esse aluno, indicar esse aluno, porque ele não tem bom comportamento. E aí ele já se acha, e eu vou dizer que ele é superdotado? A gente não imagina que o mau comportamento já é uma resposta crítica ao baixo
repertório escolar oferecido ao aluno. Então, a gente precisa cultivar nos professores a habilidade que ele tem, desde a creche, de avaliar crianças. E o poder que o professor tem de promover crianças anualmente em toda a educação básica. Os alunos só passam por causa do trabalho do professor, que analisa individualmente, corrige as provas, os trabalhos e as tarefas, e é ele quem declara lá no final quem está apto e não está. Então, se o professor não aperfeiçoar a sua habilidade para analisar esse perfil, é um desperdício também, porque o professor está na sala de aula com a melhor matéria-prima humana para garantir o nosso futuro. Por que uns chegam e outros não chegam? Por que alguns professores incentivam e outros não incentivam? Então, isso também é uma aprendizagem para a gente. Nós aprendemos, nós nos formamos para trabalhar com esse público-alvo. Denise só fez isso na vida, eu só fiz isso na vida, a Beth eu não sei também? Quase. Então, assim, se vocês não sabem, é possível ser professora universitária, psicóloga e trabalhar com a área de altas habilidades durante todo o tempo da nossa carreira. Porque há demanda no público-alvo da escola, pública, particular, qualquer nível de ensino, para o nosso trabalho. Então, vocês que estão com as crianças, vocês têm que estar muito atentos para a gente não desperdiçar o tempo. O aluno que não tem consciência, a pergunta foi esse involui, né? O problema, a Denise respondeu fantástico, o problema é a depressão. Eu vou à escola para aprender. Ninguém me valoriza, ninguém me identifica, ninguém me ajuda, e eu sei mais coisas do que os meus pares. A política pública permite aceleração. A gente não acelera, porque a gente tem o mito da imaturidade, que ele vai perder etapas do desenvolvimento. Mães, pais e professores, ninguém perde nada. A evolução é evolução. O que é o conceito de evolução? Degrau a degrau. Só que tem degraus que ocorrem de noite quando a gente dorme. Você deita uma noite, seu filho não sabe ler absolutamente nada. No dia seguinte, ele começa a correlacionar fonemas com grafemas. 2 dias depois, ele está juntando sílabas. 3 dias depois, ele está lendo palavras. Isso acontece quando? Você viu? Você sentou o seu filho ali para treinar ele, como se treina cachorrinho? Não! Isso acontece no sistema nervoso central, autônomo, na alma, nos períodos que a gente não está enxergando. Já foi, já aconteceu. Como é que vai ser a história de vida dele? Vai depender da gente. Então, nós temos que criar os modelos. Tem uma sugestão no material do SMART, tem algumas sugestões da literatura, e vocês precisam estudar, que é o que a gente mais faz. Tem que estudar para vocês poderem criar o sistema de identificação de vocês. O QI, o percentil, é para o psicólogo, não é para a escola. Embora eu ache que a escola tem o seu espaço, desde que o psicólogo escolar saiba fazer isso com acerto. Mas não é para a escola agora sair testando todas as crianças de uma vez só, porque a gente não vai saber o que fazer com os resultados que nós vamos encontrar. Então, vamos para o que a gente sabe fazer bem, que é avaliar a aprendizagem. Ritmo de aprendizagem. Quem aprende rápido, quem aprende vários assuntos ao mesmo tempo, quem é especialista profundo num assunto,
Vamos pegar essas características da ficha, aplicar em cada área do conhecimento escolar e a gente vai descobrir que tem superdotado na educação física, na educação artística, na história, na geografia, no inglês, não só no português e na matemática. Tá certo. Bom, Denise, para você agora, como comunicar a família, né? Porque, como você disse, não é a 8ª maravilha do mundo, mas que abordagem possível para trazer para essa família, sem assustá-los, né? E também trazer o tema, acho que isso é muito importante até para a gente, né? No Smart também. Como comunicar essa família? Porque muitas vezes o aluno é estranho, é o estranho da casa, né? E chega às escolas ou chega nos consultórios com essa queixa. Então, como fazer essa comunicação com a família? Muitas vezes, quando os pais me procuram, eles foram indicados para procurar um psicólogo porque ou o filho talvez tenha TDAH ou até mesmo algum transtorno do espectro autista. Geralmente eles são indicados com essa busca, né, para avaliação. E muitas vezes, quando eles se deparam com um profissional que avalia o seu filho, o que observa? Que, na realidade, esse diagnóstico inicial, né, para o qual ele foi encaminhado, não faz muito sentido, né, porque existem muitas características do aluno superdotado com um aluno hiperativo, com um aluno com transtorno do espectro autista. Então, muitas vezes, é difícil mesmo fazer esse diagnóstico diferencial. Mas, primeiro, é importante, né, explicar ao pai o que é, né, apresentar características de altas habilidades. Né, porque existem muitos mitos, muitos tabus. Né? Eu me lembro de uma colega que trabalha na área que os pais estavam muito preocupados porque foi informado a eles que, a partir dos 18 anos de idade, o aluno superdotado morria. E aí, o filho estava com 16 anos, então eles estavam apavorados, né, com essa possibilidade. Então, existem muitas ideias equivocadas a respeito de quem é esse aluno. Então, acho que o primeiro passo é chamar a família e mostrar, olha, esses aqui são os pontos fortes do seu filho. Ele tem um vocabulário bastante avançado, ele tem um conhecimento matemático já no nível não sei do quê, é uma pessoa extremamente criativa, persistente e por aí vai. Então, a gente, né, no processo de avaliação, se faz um mapeamento desse aluno e aí, então, essas informações são apresentadas aos pais, ou seja, então, começar apresentando quais são os pontos fortes desse aluno. E se tiver, claro, alguma limitação, alguma dificuldade, isso também deve ser relatado. Né? Então, destacar para os pais que esse conjunto de características que ele apresentam indicam que, possivelmente, ele tem uma grande facilidade numa área, né, um potencial para ser desenvolvido numa área, e não simplesmente dizer, o seu filho é melhor do que os outros, o seu filho é superdotado porque é assim assado. Né? Muitos profissionais até evitam utilizar o termo superdotado, preferem usar o termo talentoso, né, potencial para desenvolver, porque são termos mais aceitáveis, com menos conotação tão forte como o termo superdotado, né? Então, acho que nessa direção, a gente deveria seguir dessa linha e, claro, desmistificando os mitos e, principalmente, apresentando aos pais alguns textos introdutórios sobre o tema, né? Sobre o tema da superdotação, né? Para que eles possam ler, para que eles possam compreender e discutir com a equipe da escola, com outros profissionais que estejam atendendo o seu filho. Né? Para isso, inclusive, eu destaco aqui um trabalho que foi publicado pelo MEC, se não me engano, em 2007. Ele está disponível online no portal do MEC. São 4 volumes, né? Um primeiro volume organizado pela professora Ângela Virgulin, que é uma introdução ao tema, e depois 3 volumes que eu organizei e que tem a contribuição da professora Cristina Delu e de outros profissionais. Então, tem um primeiro volume que é voltado para o professor, com orientações ao professor. Tem um segundo volume que é voltado para atividades a serem realizadas com esse aluno. E um terceiro volume que é para a família.
né? Então, acho que ali vocês vão... Esse material pode ser... Está no portal do MEC, no site do MEC, vocês podem fazer o download, né, dele, e acredito que seja uma maneira de... Geralmente, eu sugiro aos pais a leitura desse material. Tá certo. Beth, uma pergunta para você. Muitos professores nos procuraram para saber sobre o atendimento precoce, né, já que o Smart atende apenas 7º e 9º ano. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa prática, né, e também a sua prática com os adultos, porque a gente sabe que passa, né? Então, você trouxesse esses 2 pontos, por favor. Ok. Eu sou lá da Universidade Católica do Paraná, né, a PUC, e nós temos um programa de avaliação já há muitos anos, já vai para acho que uns, sei lá, 15, 18 anos, em que nós avaliávamos durante esse tempo todo essas crianças. E nós tínhamos algumas coisas de programa de intervenção na universidade. Hoje já não tem mais esse programa de intervenção, houve umas mudanças, enfim, dentro da universidade, a gente não tem de trabalhar. O que eu peço para os pais, até que nos procuram, essas crianças muito precoces, 2 anos, 3 anos, estou dizendo nessas idades, uma preocupação, às vezes, que eles têm do que fazer, e eu tenho orientado isso muito na universidade, que permitam essas crianças se desenvolver, né? Não focalizem, a orientação que eu dou, não focalizem na suspeita de altas habilidades. Imagine, eu falei para vocês que o nosso cérebro é modular. Nós temos 8 capacidades comprovadas que nós temos para desenvolver e para utilizar, né, como forma de expressão da nossa inteligência. Imaginem isso como uma base, né? Então, 8, a base dessa pirâmide é grande. Se eu estimular desde pequenininho a alta habilidade que essa criança recebeu e que está aí identificada, enfim, recebeu, mas enfim, que está identificada como um potencial exacerbado, enfim, ela vai, se eu estimular no seu processo de desenvolvimento apenas essa habilidade, eu vou fragilizá-la cognitivamente. Porque, na verdade, nós usamos os 8 sistemas o tempo inteiro para a sobrevivência. Então, ao longo do processo, é que nós vamos pensar em buscar algum programa de estimulação mais específica para a alta habilidade. Então, a nível precoce, eu sugiro que os pais mantenham a estimulação, mantenham a observação do que a criança vem vindo, né, que vem fazendo, mas procure estimulá-las de uma forma bastante ampliada a sua área cognitiva, assim como os aspectos emocionais. Então, apesar do diagnóstico ser precoce, 2, 3 aninhos, eu não sugiro já que o pai já ponha para aprender 500 mil instrumentos, mas deixa a criança ir interagindo e pedindo esta demanda, assim como a pergunta. Quando vem a pergunta, ela está apta à resposta. Então, à medida que ela vem pedindo mais estimulação, que a gente vai dando. Porque alguns pais, inicialmente, se encantam com essa questão de ser superdotada. E como a Denise falou, com a experiência grande que ela tem, não é tão fácil assim. O processo não é tão glamouroso como inicialmente o pai pensa. Então, eu tenho procurado orientar dessa forma. Dê o estímulo na medida que ele vem à demanda. E não se encante com a coisa e sobrecarrega essa criança, para não fragilizá-la cognitivamente, né, com excesso de estimulação em uma única área. E a gente veio trabalhando e já fazem 2, vai para 3 anos, que a gente está identificando, porque eles ficam invisíveis, não só na escola fundamental, ensino médio, mas eles entram invisíveis na universidade também. Então, nós temos um programa em parceria com a Federal de Curitiba, de identificarmos esses alunos na universidade, os jovens que entram e ficam invisíveis na universidade. Então, hoje nós temos essa identificação na universidade e a parceria entre as 2 universidades, onde que os alunos interagem, onde os alunos da Federal podem ir até a PUC, desenvolver algum projeto que tem algum doutor mais especializado na área que ele tem interesse, assim como nossos alunos do PUC podem ir para a Federal, alguma disciplina que a nossa universidade apresente, que eles têm interesse e vice-versa, e a interação desses jovens nos projetos que eles têm interesse, tanto alunos PUC Federal, para que eles possam dar vazão
E lá na universidade realmente é o momento de colocar, né, como a Cristina falou, nós estamos perdendo esse potencial, o desenvolvimento da humanidade, todos os nossos recursos da água, os problemas de saúde, a nossa tecnologia, está na mente dessas pessoas, sim, a evolução. Se hoje a gente está comunicando por smart, e vocês estão mandando por WhatsApp as perguntas, é porque teve alguém que criou isso. Então, a evolução do ser humano está nessas mentes. E a universidade é um campo fértil, justamente para você desenvolver as pesquisas e canalizar tudo isso. Então, a gente tem desenvolvido isso dentro da universidade e não se perca esse potencial. Nosso país já é muito roubado, e inclusive na nossa intelectualidade, porque eles ficam de olho nos nossos alunos, e as universidades internacionais, a primeira coisa que eles fazem, os primeiros lugares dos vestibulares, eles vêm até as nossas famílias, convidam, fazem uma proposta irrecusável, e nós perdemos esse potencial intelectual para outras universidades, né? Então, é um trabalho que a gente tem se preocupado em não perder mais esse potencial. Tá certo. Bom, pessoal, nosso tempo, infelizmente, acabou para o debate. 2 das palestrantes já têm que sair correndo para o aeroporto, que eu vou, né, daqui a pouquinho. A Cristina vai continuar um pouquinho com a gente. Mas queria agradecê-la e chamar a Juliana também para a gente fazer esse fechamento. Fabi, esse não é um problema, né? Então, a gente recebeu muitas perguntas. As que a gente não conseguiu responder aqui durante o debate, todos vocês, né? Agora que a gente tem o contato de todos vocês, vocês vão passar a receber o nosso informativo mensal. Então, no próximo informativo, a gente vai trazer as respostas para as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, tá bom? Além disso, todo mundo, eu vi que muita gente estava tirando as fotos, né, durante as palestras aí das apresentações. Então, também nesse próximo informativo, a gente vai disponibilizar um link para vocês baixarem as apresentações das 3, tá bom? Tá certo. Bom, muito obrigada a vocês. Já vou despedir da Denise e da Beth Palma. Vamos só registrar esse momento. Obrigada mais uma vez. Palmas para elas, pessoal. Bom, gente, 2 informações importantes. Lá na frente, eu, a Ju, nós estávamos nos computadores fazendo um código. Que código é esse? É um código que vocês, que têm alunos do 7º e 9º ano, podem gerar para passar aos alunos que vocês querem falar sobre o processo seletivo, para eles se inscreverem com o código de vocês. Então, com esse código, vocês acompanham todas as etapas. Vocês podem dar esse suporte. Uma pergunta que veio que a gente não conseguiu responder, por exemplo, é o que fazer se a família não acompanha, né? Vocês podem, claro, a gente não vai substituir essa família, mas vocês podem ser esse mediador das oportunidades, não só o Smart. O Smart é mais uma delas. Aqui a gente tem também o programa Bom Aluno, né? Uma possibilidade. Tem o Clube de Ciência aqui também, que é um projeto do Marcos, que mora fora, mas que está fazendo ciência aqui com os alunos nas universidades. Então, falar das possibilidades. Vocês podem ser esses facilitadores, tá? Uma das oportunidades é o Smart e vocês podem acompanhá-los nessa jornada, tá? A outra é uma pesquisa que nós fizemos, que vocês receberam o link no SMS. O que é essa pesquisa? A gente faz muito por esse aluno, né? Nosso foco é o trabalho com os jovens talentosos, mas a gente quer também ouvir vocês, educadores. O que a gente pode fazer por vocês? Nosso foco vai continuar sendo aluno, claro, mas a gente quer entender melhor, né? O que a gente pode melhorar, que iniciativa, que temas vocês querem ouvir. Então, essa pesquisa é muito importante para a gente se aproximar ainda mais de vocês, né? Ainda mais aqui em BH, a gente quer conhecer mais vocês, né? A Inês já conhece super, mas a gente quer também, a gente que está lá no Rio, em São Paulo. Então, quem puder contribuir com a pesquisa, muito importante essa participação, tá bom? Chegou no celular, agora no café, daqui a pouquinho a gente vai. Quem quiser, é bem rapidinho a pesquisa. É muito importante essa contribuição de vocês, tá? E antes do café, eu quero saber quem é que está com sorte aí. Quem que acordou hoje e pensou, nossa, estou no astral bom. Tá certo. Então, vamos ver se tem sortudo aqui mesmo.
embaixo da cadeira tem alguns vales brinde. Vamos ver quem tá com sorte. Quem achar, só levantar a mão. Achou aqui um sortudo. 2. Maravilha. Bom, pessoal, vamos pro café. Acharam mais? Os sortudos podem pegar o brinde ali atrás na nossa mesa. E os demais vamos saborear um cafezinho agora. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you'll have to kick him out again.